Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada, uma palavra tremenda, uma palavra que mostra a grandeza de Deus e essa palavra fala de guerra, de soldados que nós não enxergamos no mundo espiritual. Não são todos que vê essa guerra, mas podemos sentir ela muitas vezes acontecendo, as batalhas ao nosso lado. E essa palavra fala de dois homens que passou por essa terra e um deles é um grande profeta que ficou no lugar de Elias, chamado Eliseu. A Bíblia relata que uma vez um grupo, um rei enviou um exército inteiro para prender esse homem, mas a Bíblia relata que ele não sentiu medo, mas o ajudante dele, chamado Geazi, ficou apavorado, porque há duas situações diferentes nessa palavra. Uma, porque o profeta estava ligado em Deus e estava enxergando o mundo espiritual. E o outro estava enxergando o natural. O que estava enxergando o mundo natural estava desesperado, apavorado, quando ele acordou, ele saiu lá de fora da sua casa e viu a cidade toda cercada por exército e a sua casa para prender o seu patrão ali. E ele ficou apavorado e chamou ele e falou: agora o que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, porque vamos ser presos. E aqui está o segredo. A palavra fala que Eliseu, ele deu uma resposta para o seu empregado, o Geazi, e ele falou assim: não se preocupe, porque esse exército que você está vendo aí com seus olhos é um exército que não chega nem os pés do exército que eu estou vendo. O que eu estou vendo é muito mais numeroso, é muito mais organizado, muito mais soldado, carros de guerra que está ao nosso lado. Mas o seu empregado, o seu ajudante, só enxergava o exército natural do rei. E ele não estava vendo o exército de Deus. E muitas vezes nós também não enxergamos o exército de Deus lutando, guerreando por nós. Nós vemos as batalhas, vemos as lutas, ficamos preocupados, ficamos apavorados, mas esquecemos que muito das vezes ali por trás daquilo ali há um grande exército de Deus guerreando, batalhando por nós. E essa palavra é uma palavra que nos mostra que temos sim soldados, temos sim um exército que batalha, que luta por nós aqui na terra. Não foi
Só na época de Eliseu, de Elias, desses profetas, que esse exército de Deus passou pela terra. Não foi só nessa época, não. O exército de Deus, esses anjos, esses carros de guerra, esse grande exército de Deus que o profeta estava vendo, eles reinam desde que o mundo existe e trabalha enquanto existir mundo, existir terra, enquanto nós estiver aqui, eles vão estar no nosso meio para guerrear por nós, para nos ajudar. Mas muitas vezes as lutas, muitas vezes a falta de fé, muitas vezes as guerras que enfrentamos no natural não vai deixar nós ver esse exército. Nós vamos estar igual Geazi, enxergando só o exército inimigo, mas não vamos estar enxergando o exército no mundo espiritual que luta por nós. E é necessário que nós venha entender, quando nós estiver na luta, na batalha, na tribulação, que se tem um exército inimigo para querer nos pegar, vai ter também o exército invisível que Geazi não enxergava com seus olhos natural, na carne. Mas quem estiver ligado no espiritual vai conseguir enxergar esse grande exército que nos protege, que nos guarda, que nos livra a cada dia. Quem nunca passou por uma situação de perigo e nada acontecer com ela, e ela falar assim: "Nó, que sorte, não aconteceu nada". Mas na verdade nada foi sorte, porque ali por trás tinha uma proteção divina para aquilo ali não acontecer. E é o exército de Deus batalhando, lutando por cada um de nós que vivemos aqui na terra. Amém? Então eu vou deixar aqui no livro de 2 Reis, 2 Reis 8, verso 1. 2 Reis 6, verso 8 até o 17. E essa palavra fala assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e cercaram. No dia seguinte,
cedinho, o empregado de Eliseu levantou e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercado a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Até aqui. A palavra fala que o rei de Israel, sempre que os sírios iam atacar o rei de Israel, Deus avisava Eliseu e Eliseu passava as estratégias para o rei de Israel, e o rei de Israel tinha os livramentos e nunca acontecia do rei da Síria pegar o rei de Israel e nem atacar a cidade, porque Eliseu avisava o rei de Israel toda vez que ia acontecer alguma coisa. E isso deixou o rei da Síria aborrecido, muito com raiva, e resolveu descobrir o que estava acontecendo. Que tudo que ele planejava dava errado. Alguém avisava. E aí o soldado dele avisou ele que estava acontecendo, porque o profeta, tudo que ele ia fazer, o profeta avisava o rei de Israel que estava para acontecer. Porque sempre que tem um profeta na terra e algo vai acontecer, Deus avisa muitas vezes primeiro o profeta dá as coordenadas, o profeta avisar para que não venha acontecer aquilo ali. E o rei da Síria ficou muito nervoso e resolveu pegar Eliseu. Mas o profeta Eliseu, como eu falei no início, não estava despreparado. Estava atento em ouvir a voz de Deus e já sabia quando o rei ia atrás dele com a tropa. E quando o rei foi, a tropa, o exército de Deus, com carros de guerra, já estava ali na cidade e já estava cercada a casa de Eliseu, já estava cercada toda a cidade. E nem o rei da Síria, nem Geazi, seu ajudante, tinha visto que esse grande exército de Deus já estava ali. E a Bíblia relata que quando eles foi atacar Eliseu, Eliseu orou a Deus e todo o exército ficou cego. E Eliseu pegou aquele exército ali e levou para o meio de Israel, entregou o rei de Israel. E deu ordem, o profeta Eliseu falou com o rei de Israel para não fazer nada com aquela tropa, com aqueles soldados, mas fizesse um grande banquete de comida e alimentasse, e depois deixasse eles ir embora para sua casa. Eles alimentou o povo os inimigos. Eu acho muito tremendo isso aqui. E não fez nada com os inimigos. Alimentou, deu comida, e ali o profeta orou e eles abriu os olhos e viu que estava no meio de um exército do rei de Israel, cercados, porque estava todo cego. E o profeta levou eles para o meio do exército de Israel, e ali, em vez de ser morto, o profeta pediu ao rei que fizesse um banquete de comida e alimentasse. E a fúria do rei inimigo acabou por causa desse ato. E muitas vezes nós
queremos lutar no natural, sem o Espírito Santo, e nunca vai dar certo. Só vai dar certo se nós tiver Deus na frente, se nós estiver alinhado para poder enxergar e escutar a voz de Deus e seguir as direções que Deus dá. Que o profeta só estava ali seguindo as direções de Deus e tudo funcionava. Então é isso que nós precisamos também, seguir as direções de Deus e ouvir, obedecer para que as coisas aconteçam. Amém? Fica aí essa palavra abençoada. Que Deus nos abençoe e que cada dia venha abrir a nossa mente espiritual para nós entender e enxergar esse grande exército de Deus ao nosso lado. Que Deus nos abençoe.